Olá pessoal, vamos começar mais um Papo de Compadres, episódio super especial, número 49. Tava até brincando aqui que eu gosto do número 7. 7 vezes 7 é 49, você não errei a conta, né? Mas você é ruim de conta, né, meu amor? Perguntou a pessoa errada. De volta aqui com a minha esposa, linda, maravilhosa ao meu lado. O último episódio ela não gravou comigo, lá em São Paulo, mas estou de volta ao Rio, cidade maravilhosa. Muito calor, mas aqui é refrigerado, né? Deu pra botar um blazer, porque o convidado pede, né? Hoje eu tô mais alinhado aqui. E com a gente hoje nesse episódio, além da minha esposa, eu tenho 2 convidados. Na verdade, vai ser a primeira vez que a gente vai gravar um podcast com 5 pessoas na mesa. Aqui só cabem 4, mas depois vocês vão entender. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, é um prazer estar aqui de novo. E hoje tenho certeza que vai ser um papo muito especial. Estou ansiosa. Como foi um sucesso, eu vou explicar antes de apresentar os convidados, como foi um sucesso o episódio com o padre Leandro Rego, queridíssimo. Muita gente falou, nossa, queria ouvir mais sobre isso, e eu sou um cara que adoro o assunto espiritualidade no empreendedorismo, aqui é um podcast de empreendedorismo. A gente pensou, por que não trazer quem ordenou o Leandro Rego, né? Que é o meu grande amigo, Padre Marcos, que eu irei apresentar o currículo depois que ele der um boa noite a todos. Olá, boa noite. Hoje não é papo com padres, é compadre, na Só verdade. Só compadre, não tem o S. E assim, saudando Rafa, querido, Carol, Michele e a todos que nos acompanham nesse momento, só fazendo uma pequena observação, quem ordena é o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. Eu simplesmente acompanhei espiritualmente o querido padre Leandro Rego, uma honra, uma saudação também muito afetuosa a ele, mas uma saudação afetuosa às famílias, porque você fala do empreendedorismo, mas não existe empreendedor sem família, né? Não existe a base, o alicerce do empreendedorismo, e talvez seja esse um dos grandes problemas de uma sociedade decrépita, do meio empresarial tão falido de valores, porque os empresários, os empreendedores, os grandes homens de negócios, de business, na sociedade brasileira, quiçá no mundo moderno, estão esquecendo que a família é talvez a empresa mais essencial para que o homem seja grande, né? Não seja poderoso, né? Porque a potestade de um homem vem do seu caráter, né? Vem da sua inteligência, da sua sabedoria. Mas a família é aquilo que um homem consegue, a partir do amor, construir, esquecendo muito de si e entendendo que em quem ele investe, aí sim está a herança do grande empreendedorismo da vida, né? Então, assim, já que estamos falando disso, é uma alegria ter 2 damas à mesa, né? Até porque 2 cavaleiros não tem muito, homem não tem muito o que falar, não sei enrolar a vida de vocês. Mas as mulheres são tão sábias, né? E sobretudo mães, esposas, que nos ajudam também, sobretudo aqueles que empreendem na vida, a serem mais humanos, a serem ao mesmo tempo mais fecundos em virtudes e, sobretudo, não se sintam imprescindíveis, né? Porque todo grande homem, grande empreendedor tem um alicerce, tem uma carapaça de vitorioso, mas ninguém sabe quais são os grandes nutrientes que vêm da força desse homem. O desabafo à esposa, a presença feminina e delicada, muitas das vezes os cuidados ternos de quem é uma companheira de vida, né? Então, boa noite, uma honra poder estar aqui nesse papo com o padre, não é verdade? A apresentação já mostrou porque o episódio vem, né? Porque tocando no tema família, não podia ter então alguém melhor para completar a mesa, né? Do que a mamãe Michele, que não é só mamãe, mas é uma advogada. Nossa advogada, né? De todos os nossos amigos, empreendedora, mãe de 3. Por isso que o papo hoje é com 5. Que a Michele já tem 2 filhos, vai pro 3º, que é o meu xará, o Rafa. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês, meus 2 amigos de longa data, meus irmãos de vida. E Padre Marcos, que se tornou um grande amigo. Eu acho que é um dos meus mais verdadeiros amigos, porque sabe todos os meus pecados. E mesmo assim é meu amigo. Sabe que os sacerdotes, eles nunca sabem o pecado de ninguém, porque tudo que eles escutam fechado
4 paredes e com uma porta, ou num confessionário, aquilo primeiro é esquecido imediatamente, porque é Cristo quem escuta, né? E ao mesmo tempo, quanto mais aprendemos a confessar, é porque somos, em primeiro lugar, penitentes, e nos confessamos porque somos mais endividados, os mais fracos, os mais limitados, e sempre nos perguntamos por que Cristo nos chamou ao sacerdócio, e nos chamou ao sacerdócio porque deseja nos salvar através da nossa pequenez. E se fazemos algo de bom à vida de alguém, é pela audácia de Deus. Então, amá-la como amiga, como filha espiritual, e a sua família, não é difícil, porque é a vida e a missão de todo sacerdote, Rafael e Carol. Porque há muitos que pensam que o sacerdote é um homem solteirão frustrado porque não casa. Eu digo que o sacerdote é um homem muito bem casado e resolvido, não apenas com 1, 2 ou 3 filhos, mas cujo coração ele tem uma elasticidade para que todos consigam entrar, e ao mesmo tempo o seu corpo, a sua alma, o seu coração, os seus afetos, sua vontade estão tão educadas e direcionadas a Deus que não se comportam apenas no coração de uma mulher, né? E sim no coração de todas as pessoas às quais nós somos convidados a servir, né? Servir. Penso que é o verbo de maior empreendedorismo. Isso aí nós podemos observar na vida dos grandes estadistas, dos grandes empresários, mas também das mais diferentes religiões, e no meu caso, evidentemente, dentro do catolicismo, seguidores de Jesus. O verbo servir é justamente a capacidade do ser humano construir, não fazendo da sua vida referência, mas sim descobrindo que a felicidade sempre está na obtenção da paz, do crescimento e da felicidade alheia, né? Então isso passa pelo esquecimento pessoal. Por sinal, hoje o nosso papo será muito antropológico, porque o homem ele só consegue empreender quando se compreende, né? Eu vou começar com a primeira pergunta que nem estava no script, mas já gostei do papo. É bom que ele não precisa me apresentar, porque acho uma certa estupidez essa história de ficar falando de currículo. Qualquer coisa dá um Google, coloca o nome lá e vai descobrir o meu currículo. Desculpa a minha franqueza, A Rafa. Camila, que é a nossa RP, a Camila não fica triste, mas realmente ele já se apresentou, não precisava me apresentar mais. Está mais do que apresentado, o podcast vai ser incrível. E eu pergunto, você que, Padre Marcos, o senhor que ouve muitos empreendedores, né? Porque até, como é que diz? Eu quero aprender termos, porque eu já comecei errado com ordenar, já aprendi que não é o padre que ordena. Que orienta espiritualmente. Orienta espiritualmente, eu queria usar esse termo, que orienta espiritualmente muito empreendedor. As dores do empreendedor, que a gente sempre fala aqui no podcast, elas são muito mais ligadas à parte pessoal do que do próprio negócio, né? Você acha que as dores do negócio são curadas quando se cura as dores pessoais? Sem dúvida. Primeiro, porque existe uma necessidade de entendermos que todo negócio está construído por homens, né? O homem, uma vez dotado de corpo e alma e com um coração que pulsa enquanto ser racional, esse homem ele tem grandes desafios, vicissitudes na sua existência, e essas vicissitudes muitas das vezes se refletem numa realidade que não existe. Muitas das vezes os negócios de um homem é a realidade daquilo que ele é. E como eu vejo o meu negócio, muitas das vezes é a forma como eu estou enxergando a minha vida, e não necessariamente a forma como eu estou enxergando a minha vida é como ela quer ser, ou como Deus deseja que seja, ou como ela realmente é. Não sei se passa a vida de vocês, muitas das vezes, na minha passa uma capacidade de fazer de uma gotinha um verdadeiro oceano, se é simplesmente um problema, que tem o princípio, que tem o meio, que tem o fim, e se esse problema iniciou, ele terá um ponto final, né? E a partir do momento que você consegue, na vida de um empreendedor, seja de um empresário, seja de um profissional liberal, de um acadêmico, você consegue adentrar o seu mundo e responder a ele o sentido de vida, independentemente da fé. E, ao mesmo tempo, fazer com que ele possa se enxergar no espelho da própria história, e no espelho da própria história ele vai chegar a Deus. Ele começa a ver as pessoas
e começa a ver aquilo que é oriundo do seu esforço, da sua capacidade intelectual, da sua audácia, e muitas das vezes dos seus sacrifícios, porque muitas das vezes falam dos empreendedores mediante as cifras que acumulam, mas não falam dos sacrifícios, do horário que precisa pegar o voo, que é sempre o primeiro no Santos Dumont. Quem já passou para pegar às 5h30 da manhã no Santos Dumont não sabe perfeitamente o que é chegar cedo no aeroporto e ficar na fila. Amanhã eu tenho um. Por exemplo, né? O que é muitas das vezes abrir mão de estar com a família e levar o filho ao colégio. Exato. Na verdade, muitas das vezes atendo homens e mulheres que têm o horário invertido com o esposo e a esposa e só conseguem ter o final de semana em paz para se olhar nos olhos e se amar. Né, Carol, quantas vezes vocês não tiveram que abrir, você e seu esposo também, abrir mão de momentos de uma simples partilha de um servir o outro o café na xícara? Que tá ótimo, porque o romantismo não precisa levar o outro a fazer dos melhores dos cruzeiros e as Maldivas, né? As melhores ilhas Maldivas começa quando eu dou as mãos à pessoa que está ao meu lado na cama, né? Porque a cama é um lugar sagrado, é um santuário, o quarto do casal é um santuário de uma família, né? E a partir do momento que você, Rafael, começa a entender aquele homem, a levá-lo à descoberta do sentido da vida e até mesmo a desenvolver uma espiritualidade, onde ele consegue descobrir as suas inquietações físicas e espirituais, tudo ao redor dele começa a deixar de ser um mundo impossível para ser tangível, factível. Isso é curioso. Uma das coisas que eu mais observo na vida de um empreendedor, né, seja ele de pequeno, meio, médio ou grande porte, às vezes a ausência de esperança. A ausência de esperança pela política odierna, a ausência de esperança pela política econômica, a ausência de esperança porque estamos no século XXI com inúmeras guerras deflagradas, estamos vivendo o vergonhoso, como diz o Papa Francisco, 3º aniversário da guerra contra a Ucrânia, né? E realmente, se você quer construir um empresariado humano, um empreendedorismo com raízes humanísticas, você tem que levar o outro a não viver de expectativas, mas a viver de esperança. Tem um poeta francês que gosto muito, a princípio era socialista, o Charles Péguy. Ele se converte, morre na Primeira Guerra Mundial, mas se converte passado o início da fase adulta, quando participava do Partido Socialista. E ele tem um livro que recomendo aos senhores, né? O Pórtico da Segunda Virtude. E, entre muitas coisas escritas sobre a esperança, ele chama a fé de esposa, a caridade de mãe experiente e de mãos calejadas. Mas a esperança, uma meninazinha que surge sempre do nada. Porque um homem que tem esperança, ele sabe do nada reconstruir a vida, sabe da frustração recomeçar com passos novos e sabe, sobretudo, que amanhã ainda será melhor. Esse advérbio ainda, eu penso que é o advérbio do empreendedor. Essa é um pouco a minha experiência do atendimento espiritual, e vão dizer assim, então, um pouco terapêutico. Não, de forma alguma. Orgulhosamente sacerdote, data vênia aos grandes terapeutas, psicólogos, que exercem perfeitamente a sua ciência, mas no atendimento espiritual de muitos homens e mulheres empreendedores do mercado, por exemplo, financeiro, nossa, como muitas das vezes as frustrações, a competitividade que ela deve existir para educar o homem a fugir da mediocridade e a desenvolver a potencialidade de seus talentos esses dados por Deus e pela vida desenvolvidos com o tempo, mas não a competitividade enquanto a destruição do outro. Porque aí nós transformamos a competitividade num verdadeiro paiol de narcisismo, egoísmo
de um esquecimento de que toda empresa e todo empreendedor lida com seres humanos. Exato. E ao lidar com seres humanos, eu estou lidando com pessoas que merecem 3 aspectos serem sempre sublinhados: dignidade, respeito e tempo. Se todo ser humano, Carol e Michele, o tempo das mulheres é muito diferente dos homens, vocês podem falar isso perfeitamente. Vide a mulher, que é uma doutora honoris causa em tempo. Por isso que muitas das vezes dizem que as mulheres não perdoam tanto ou não esquecem tanto, porque sempre voltam aos problemas do passado e é um verdadeiro museu, né? Mas é uma ironia as mulheres, né? Mas se você está casado e nos escuta, vai lembrar perfeitamente que na primeira curva do seu resvalo, a sua esposa vai lembrar, porque no início do nosso namoro, isso é próprio das mulheres, né? Mas veja, são doutoras honoris causa porque Deus dá a muitas delas a capacidade de gerar por 9 meses, né? E por 9 meses, você pode falar isso, né? Ver o corpo ser modificado, aprender que o filho é uma extensão de si mesma, né? Fala um pouquinho pra gente. Padre Marcos. Como é? Eu preciso apresentar a Michele para ela ver a importância que ela tem aqui hoje. Isso, do convite. Não, porque, olha, se vocês vão ver, vai estar aqui na chamada do episódio, o nome da Michele é Michele Rego. Porque ela é casada com o Marcos Vinícius Rego. O Marcos Vinícius Rego foi quem sentou ao meu lado no episódio do Leandro Rego. Sei que tô com o padre aqui, mas bastante rego, né? Que eu comentei agora. Os regos dominam. Então, ela foi quem apresentou o padre Marcos a todos nós. E a gente já jantou algumas vezes, conversamos, já tive a oportunidade de almoçar com o padre Marcos. Degustamos bons vinhos. Exato. Então, a gente teve bastante troca. Então, a presença da Michele aqui é muito importante. Primeiro, porque ela nos apresentou o padre Marcos. Segundo, que ela é empreendedora, casada com um empreendedor que já esteve aqui e está esperando o Rafinha, que ele acabou de puxar esse gatilho sobre a resiliência, espera os 9 meses, e agora a fala é sua, com essas bochechas vermelhas. Como é empreender no tempo? A gravidez na vida de uma mulher. Depois eu queria escutar a Carol também. Já viu que eu já estou aqui tomando o microfone do Rafa e dando caos nesse podcast. Aqui é um quadrado, A gente vai trocando, vai passando aqui, tem que passar. Obrigado, Rafa. Fica à vontade. Bem, sobre a maternidade, uma coisa que eu posso dizer é que, como eu me vejo mãe hoje, eu nunca me vi. Do jeito até que nós fomos criados e desde o nascimento assim da Luísa, eu acho que a transformação que ela causou em mim ao longo dos anos, e depois com a chegada do Pedro, é uma coisa que eu nunca esperei. Porque, para mim, hoje, fazer certos sacrifícios e abrir mão de sonhos que eu já pude ter tido, não é algo tão sacrificante assim. Eu faço com muito prazer. E eu acho que talvez eu tenha esse prazer também imenso, porque eu tenho um companheiro ao meu lado, que é meu marido, chamando ele aqui, né? Que ele estimula isso em mim e me dá força para isso. Então, eu já tive vários outros sonhos que eu abri mão e hoje eu vejo que, graças a Deus, isso foi providência divina totalmente por ter me levado a esse caminho. Eu tô até grávida do meu 4º filho, que o meu 3º filho está vivo no céu, exato. Como o senhor disse, né? Eu não perdi, o céu ganhou. É isso. Então, eu nunca imaginei, eu achava na minha cabeça, eu vou ter eu tive um filho, vou ter um 2º filho, né, porque eu gostaria de uma família não de filhos únicos, né, mas eu nunca imaginei que eu fosse querer, assim, ter esse desejo, e eu consigo hoje, pela generosidade de muita gente ao meu redor, que eu trabalho com meu pai, tenho meu marido, ajuda de muita gente, inclusive minha mãe, então eu consigo conciliar o meu trabalho com a maternidade, e eu vejo como isso me dá um prazer que eu nunca imaginei que pudesse dar realmente. Antes de ter a Luísa, eu tinha outra cabeça, e hoje, assim, eu vejo como meus filhos, eles me transformam, a gente está sempre buscando, né? E como eu preciso ainda mudar por eles e para eles. E eu sou muito, muito feliz. Se Deus quiser, Rafael vai nascer em maio.
vai trazer assim mais alegria. Eu vejo assim que meus filhos eles abrilhantam a nossa casa, apesar de todo o trabalho, sem qualquer hipocrisia. É difícil mesmo, a gente tem que abrir mão de muita coisa, mas assim, é muito compensador para mim. Carol, quando você abre mão do tempo, mas descobre que no filho não existe perda de tempo, mas na verdade existe uma qualidade do seu tempo, né? Na verdade ninguém perde tempo, né? Se nós sabemos viver, Rafael, viver é otimizar o tempo a partir de uma decisão de amor. Uhum. É exatamente isso. Eu acho até que... Eu estava procurando um tema pro episódio e o tema vai ser família. Porque eu acho que é uma abordagem interessante pro mundo do empreendedorismo, porque eu sou uma prova viva, a Carol pode falar melhor, que ela vai falar agora, né, sobre a gestação, sobre a maternidade, o tempo, mas só pegando um gancho, a forma que eu faço a gerência da minha empresa depois de ter sido pai é completamente diferente de antes de ser pai. Porque quando o filho nasce, a gente entende o que é o amor paterno, né? E o empreendedor, a gente só entende o que é amar um filho quando tem um filho. Não tem como você, né, amar o filho. E você falou uma coisa muito bonita, né? Que você sabe o que é amar um filho porque todo mundo é seu filho, né? Claro. A gente estava conversando isso no almoço uma vez. Então, você sabe o que é amar um filho, no nosso caso, que não somos padres, não somos líder religioso, a gente sabe quando a gente tem, de fato, um filho. E quando meu filho nasceu, foi no meio da pandemia, teve todo aquele caos e tal, mas logo após a pandemia foi quando eu tive a melhor performance como empreendedor. Porque eu, a partir do momento que eu conheci o amor, eu comecei a entender que o empreendedor, ele tem que agir muitas vezes como um pai ali do time, como um líder, né? E você não consegue ser um líder sem amor. Então eu comecei a amar meu time, coisa que eu tinha eu botava um muro ali, sabe? Uma relação um pouco difícil até por culpa minha. Eu não tinha aquela sensação de estar abraçando meu time. Comecei isso depois que fui pai e os negócios melhoraram muito depois desse momento. Pensa que a questão do pai, a paternidade gera sempre a necessidade do homem, no caso da mulher na maternidade, aprenderem a ser referência. Isso. Exato. E o empreendedor que ele não se forma referência, ou seja, aí falta uma base de uma empresa, de um negócio, que é a educação. É verdade. E a educação, acho que ela traz... Quando a gente vai educar, principalmente os nossos filhos, a gente tem que ter até um senso de humildade de quando a gente talvez esteja errando para fazer essa autoanálise e mudar. Eu acho que um grande líder com humildade é um verdadeiro líder, realmente. Além do amor, né, que você desenvolve. Mas a humildade e o amor, no meu caso, talvez pessoas desenvolvam isso antes de ser pai. E ser pai potencializa. No meu caso, veio para me dar um cavalo de pau, assim, na forma que eu enxergava. Talvez porque muito cedo eu empreendi, deu muito certo, tive um sucesso financeiro. Você, querendo ou não, dá uma surfada numa onda, né? Você acha que é o dono da verdade. Tava longe da espiritualidade. Então, quando o Mateus veio, até porque... O Mateus é presente de Deus, né? Ele veio de uma forma de um milagre aí de tudo que a gente teve que passar para tê-lo. E aí, quando ele vem, acho que somado ser pai e ter aproximado da espiritualidade, os negócios melhoraram muito. Então, obrigado por me achar... Vou dar a palavra à minha esposa agora, que ela tem uma coisa muito... Eu até sei o que ela vai falar e é muito importante. Nossa. Mas... Nem eu sei. Mas você vai falar do Mateus, velho. Mas em relação ao empreendedorismo, eu sou muito grato por ter sido pai me aproximar da espiritualidade. Então hoje, como empreendedor, me sinto completo. E é por isso que a performance está melhorando. Porque você vira um líder, vira uma referência. Muitas vezes, o pessoal até brinca usando as redes sociais. Às vezes eu falo assim, o pessoal, você posta tomando um cafezinho 5h30 aí, pra quê? Os amigos comentam, eu falo, cara, só pro meu time saber que eu já tô acordado. Pro time da empresa. E não é pra dizer assim, olha, acorde, durma menos. Não. É pra eles saberem que eu estou acordado. Tipo assim, o dia começou. Podem contar comigo. Porque você vira uma espécie dessa referência, realmente. Você tem essa preocupação de saberem que eles podem contar com você. Que é a mesma coisa do filho. Você acorda antes para fazer o café dele. É isso. Você se preocupa se ele dormiu bem. Claro. E aí você reflete isso no empreendedorismo. Então, o tema família vai abrilhantar esse episódio, né? E vai
acho que fechar uma chave, que eu nunca tive um episódio que falasse disso, da importância para o empreendedorismo desse tema tão importante. Sim, e ao lado da minha esposa. Já dando a palavra, que o próprio tema família, ele não somente faz de todos nós, né, pessoas que buscam a humildade, a sabedoria, mas também pessoas que saibam lidar com o próprio descanso, com a necessidade de impor limites aos problemas do trabalho, que muitas das vezes adentram a residência de uma família, onde muitas das vezes os homens e as mulheres que estão no mercado de trabalho não conseguem desconectar, seja pelo vício do celular, seja porque há uma necessidade de seguir full time o que o chefe está pedindo. Bom, o trabalho enobrece, mas ele, a partir do momento que ele intoxica, existem grandes questionamentos de saúde mental, de saúde espiritual, mas também o trabalho ele não pode desfigurar quem somos. Como não pode desfigurar uma mãe no cuidado de seus filhos, por exemplo, né? E graças a Deus temos a licença maternidade e tudo isso constitucionalmente muito bem guardado e protegido nesse país, ainda, né? Porém, isso é uma questão que eu gostaria depois de desenvolver com vocês aqui, pensando, né? Porque me ajuda muito, o interlocutor sempre te faz pensar, né? E é pensando que muitas das vezes me conecto com Deus, né? A melhor maneira de você estar de joelhos é raciocinar com Deus, né? Mas diga lá, Carol. Até agora não lhe demos a palavra. Não, eu adoro ouvir. Eu acho que, claro, é a hora que a gente mais aprende, né? Mas no assunto ainda da maternidade e também nessa parte de empreendedorismo, eu acho que uma coisa que me fez ser uma empreendedora melhor, que liderar também é servir, né? E quando a gente tem filhos, tem um lar, você está ali servindo o seu filho, servindo o seu lar o tempo todo. E isso, assim, melhorou muito esse meu lado. Claro, tenho sempre muito a melhorar, mas isso me fez realmente, até na questão de saber separar os problemas do trabalho, os problemas de casa. É aquilo, você controla ali o seu tempo, você chega em casa e aí baixa aquele sorriso, ou mamãe estava só te esperando, que aí todos os problemas têm que ficar da porta para fora, porque ali está naquele momento do nosso segundo trabalho, que é ser mãe. E aí, as 24 horas do dia de uma pessoa nunca é igual da outra, né? A gente é mãe 24 horas, a gente tenta ser empreendedor só no período que está trabalhando. E tudo que a gente faz é por eles, né? Eu acho que a maternidade me trouxe mais propósito, né? Tudo que eu faço hoje em dia, eu fico pensando na minha família, o que é o melhor, assim, para minha família. E também esse sentimento de família, de ter a minha ali construída, me faz também, como líder, pensar no que é o melhor para as famílias das pessoas que trabalham comigo. Né? Então, eu acho que isso melhorou essa minha visão, porque antes, como eu não tinha isso construído, o que eu pensava era que era simplesmente ali colaboradores, ajudando e trabalhando simplesmente por dinheiro, mas não é isso, tem que ter um propósito maior, né? Eu acho que é isso que faz a gente, né, seguir, e a família ter todo esse apoio. Não tem como ser sem, né, a família. A Carol fala pouco, mas fala muito bem, né? Ela conseguiu juntar exatamente o que você passa a olhar para o colaborador, para o time de outra maneira. Você começa a enxergar que ele tem famílias. Se você pega uma mãe, isso era o meu caso. Anos atrás, se a mãe falasse, eu preciso sair, hoje é o dia de consulta do meu filho. Saía, óbvio. Não é que eu segurava, nunca tive esse problema. Mas no fundo você falava, pô, mas não tinha outro para levar, né? Você passa na cabeça, porque você não tem filho. Você não tem esse peso de tipo... Você às vezes está numa idade que você ainda não leva os pais ao médico, os pais ainda são jovens, você não tem filho para levar ao médico. Quando você vai ao médico, você vai meio que sozinho. E aí você não entende essa questão de levar alguém ao médico naquele momento. Depois você é pai, você fala assim, cara, é muito importante. Ela tem que ir. Né? Não tem como não ir. Então, E é isso que reflete no empreendedorismo. E eu acho que... Eu tenho um exemplo muito prático que eu acho que pode ajudar muita gente, que eu fico semana sim, semana não, entre Rio e São Paulo, por causa dos negócios entre Rio e São Paulo.
E aí eu tento otimizar. Eu pego um avião terça muito cedo, volto quinta à noite, ou faço um segunda a sexta tentando sair segunda-feira na hora do almoço para ver meu filho na segunda de manhã, para sexta à tarde também tá chegando, enfim. Tento ajustar, mas não dá. Querendo ou não, 3, 4 noites eu fico fora. Eu fico trabalhando até 10 horas da noite, desde 7 da manhã, para não voltar para casa, né? Porque aquela casa lá não é minha casa. Claro. E aí eu fico pensando, se eu ficasse nesse ritmo anos, eu bateria pino. O fato de, no caso, minha família está no Rio, eu ter para onde voltar, eu acho que é como um celular que carrega à noite, né? Se você não voltar, a bateria acaba. É claro, porque você tem esperança, né? Eu fico muito mais cansado de trabalhar lá sem a família do que com a família. Sim. Sabe que essa é uma das dificuldades maiores que atendo nos homens que pedem a orientação espiritual, né? É o famoso TQQ, né? A terça, quarta e quinta, né? Esse é um dos maiores dilemas. Eu expliquei isso aí. Você já, Rafael, já teve essa fase TQQ. Eu falo, cara, lá em São Paulo é TQQ, porque a galera viaja segunda e sexta. São os maiores dilemas da vida de homens e mulheres que estão no mercado de trabalho, né? Conseguem com home office, né? Na segunda e na sexta-feira, mas... Nossa, a ausência da esposa, do esposo, dos filhos, do ambiente de casa, né? Ou seja, de ter as coisas ordenadas e, ao mesmo tempo, de sentir-se enraizado. Dá tomada para carregar mesmo ali, você fica sem porque bateria. o amor recarrega a felicidade de qualquer pessoa. Por isso eu digo que o amor, mais do que um sentimento ou uma experiência psicológica, o amor é uma decisão, né? Que perpassa a vontade, que perpassa a liberdade. Uma das coisas que, falando do amor e da necessidade de recarregar, que também observo muito no mercado de trabalho, é a ausência de amigos. Não sei se os senhores que estão me acompanhando podem falar o mesmo ou a mesma experiência, né? Mas que escuto muito. Muitas pessoas dizem, padre, olha, posso ter companheiro para degustar vinho. Posso ter almoços e jantares de negócios. Mas muitas das vezes eu não tenho para os momentos da dificuldade do meu casamento, ou para uma enfermidade do meu filho, ou talvez para um esgotamento pessoal. Eu não tenho um ombro. Um pouquinho daquela história do Pequeno Príncipe, quando vai dialogando com a raposa e diz, olha, existiam 1000 como elas. Mas a partir do momento que eu a descobri como minha amiga, ela se transformou em única. E muitas das vezes, o empreendedor, ele passa a solidão do líder. Muitas vezes eu passo a solidão do sacerdote. Evidentemente que estamos educados à solitude, mas em tantas situações e circunstâncias da nossa vida, vivemos a solidão de não poder dizer coisas a ninguém, somente com Deus. Então, uma solidão acompanhada, e até mesmo de... Muitas das vezes quem vai à frente não tem quem está ao lado, somente quem está atrás. Então, são duas situações que, como a família é necessária para recarregar a bateria, primeiro é a resposta às solidões. E segundo, é a ausência de virtude da amizade no mercado de trabalho. Porque eu só posso crescer e ser valorizado se o outro... Então, está abaixo. Por que não juntos? Por que não potencializar o que o outro tem de melhor? Porque eu penso que o céu não rejeita estrela alguma. Mas eu tenho visto um movimento melhorar em relação a isso. Eu acho isso ótimo. As parcerias, as fusões, os empresários estão... Eu sinto isso. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, é difícil eu falar isso. Né? Ou talvez até você tenha mudado o seu modus operandi e esteja enxergando mais isso. E agindo mais como tal. Pode ser. Porque essa questão até de ausência de amigos, eu acho até que nós temos muita sorte. Sem e dúvida. nem só sorte. Assim, Deus foi muito generoso, como sempre é conosco. Nós temos nós somos amigos há muito tempo e temos um grupo de amigos que nós somos, independente do que a gente faz, fazemos coisas diferentes, mas estamos sempre um do lado do outro, né? Sim. Ok, mas e no mercado de trabalho? No mercado de trabalho é mais complexo mesmo. Não, é mais competitivo. A gente é muito amigo porque a gente não compete em nada nos negócios. Quando você, não tem nada que a quando gente você encontra tenha competição. pessoas... Às vezes, se a gente tem um amigo que continua sendo amigo, mas às vezes ele é do seu ramo
e às vezes vocês estão participando de uma concorrência juntos, inibe um pouco. O ser humano tem que saber trabalhar isso. Entendi. Isso, o mundo laboral, eu penso que é um mundo que, quando você encontra um verdadeiro amigo, não está no momento da queda, mas está no auge. Quando a sua vida vai num plano inclinado, em que você realmente está sendo valorizado pela sua potencialidade, e aquela pessoa, ela não somente vibra, como ela ainda faz com que todos os holofotes estejam sobre você, e ela é partícipe da sua felicidade com a sua família. Sim. Isso no mercado de trabalho, eu penso que é fundamental. Claro, as gerações vão passando, vocês estão educando os filhos de uma maneira totalmente diferente, como talvez nós recebemos a educação de nossos pais. Não que não tenha sido uma boa educação, recebemos a educação segundo a limitação deles. E eu penso que todo pai e toda mãe tem a oportunidade de limar as limitações de seus pais e evoluir, oferecendo ainda mais e melhor. Ou seja, não é desculpa de você oferecer a carência ou a ausência, porque às vezes se oferece carência e ausência aos filhos, hein? Com a simples desculpa, fui educado assim. Desculpe, você já teve a oportunidade de evoluir, né? Ou seja, não seja um simples mamífero, né? Sim. De tal forma que na vida empresarial, do empreendedorismo, no mercado de trabalho, né? Ou até mesmo, ainda que sejamos concorrentes, nós somos inimigos. Sim. Né? Somos adversários. Eu acho que vai muito também da cultura da empresa também, né? Claro, Eu sem acho dúvida. que isso tem que estar enraizado na cultura. Eu já trabalhei em diversos locais, né, antes de ser empreendedora, e eu já trabalhei em local que, né, por coincidência não, né? Eu trabalhava com uma amigona minha de faculdade, hoje em dia ela também é madrinha do meu filho, e a gente era par e nunca tivemos problema, assim. O sucesso de uma, o sucesso da outra, vou ficar feliz por você. Mas já trabalhei em ambiente que era, não, tem que bater meta, vamos, não importa, se você não está fazendo, eu vou fazer, alguém tem que fazer, vamos entregar. E não quis ficar ali nem um ano, saí logo, não é um ambiente. Sim. Você crescer às custas dos outros não é um crescimento... assim, desculpa, saudável. mas... eu ia dizer até digno, assim, eu não gosto. Até porque, Rafa, sabe que eu acho que a vida passa fatura. Exato. Não tô falando de tudo bom. vingança nem revanchismo, não, Michele. Carol, assim, recordando desse fato da amizade, né? Por exemplo, eu gosto muito da história do Barão, o Visconde de Mauá, né? Grande empreendedor do Brasil. Né? Que diga que ele é o pessoal bate muita palma aí para Elon Musk, um monte de coisa, mas ele foi top igual, né? Sim. É que abafaram a história dele bastante. Então, né? por que quebra? Porque seu grande amigo, a quem ele muito ajudou, o Pedro II, que em paz descanse na eternidade, não o ajudou. Quando precisou de incentivo e verba para a Guerra do Paraguai, o Barão de Mauá colocou dinheiro. Né? Pensar que o Barão de Mauá não somente tinha banco no Brasil, como na Inglaterra e na Argentina. Ou seja, era um monstro do empreendedorismo brasileiro. Né? E quando precisou de seu amigo, quebra, não tem o auxílio, então, do banco estatal e fica esquecido. Mas a gente tem um exemplo recente, né? Aqui o Batista é um exemplo recente. Ele é um cara que ajudou muito político, ajudou muita coisa e tal. Eu sou um super fã dele. Sei que é polêmico eles falar que é fã dele, porque tem gente que fica meio assim. Mas o cara despoluiu a lagoa. Batizei o netinho dele há alguns meses atrás. Olha aí, o cara despoluiu a lagoa, foi pra dentro, ajudava muito nessa parte. Ele divulga pouco, mas ele faz muita doação. Um cara super empreendedor. Acho que ele doou na base de bilhão, assim, do que ele ganhou. Trouxe bilhões pro Brasil. Mas a gente tem esse hábito aqui, ainda é cultural nosso, de destruir os heróis, né? Assim, as pessoas que... Pois é, isso é uma grande pena, né? O Mauá dizia, né? O melhor sistema político e econômico, respeite quem produz, quem investe, quem consome e a família. Então, assim, já que estamos diante de um público de empreendedores, muitas das vezes é preciso retornar às raízes de grandes empreendedores do nosso país. Por exemplo, mesmo pela minha área própria diplomática, o Rio Branco, todas as vezes não falado, evidentemente mais reverenciado que o Mauá, mas também um grande homem cuja bravura da diplomacia brasileira só é reconhecida mundialmente até hoje por causa dele.
Isso eu não sabia, não conheço a história dele. Pois vale muitíssimo a pena não somente ler as provável biografias... que deu nome à Avenida Rio Branco, né? Ele. E também o Instituto Rio Branco é o pai da diplomacia brasileira, né? Tanto é que o Dia da Diplomacia Brasileira está vinculado com o dia dele, 21 de abril. Bom, o grande problema, e aí fiz a ilação com o Barão de Mauá pela falta de amizade, ou então pelo excessivo interesse e que as pessoas desenvolvem, não pelo bem da outra no mercado de trabalho, mas pelo bem pessoal. Então não existe um bem comum. Eu acho fantástico quando companheiros de trabalho desenvolvem entre os filhos uma amizade. E aqueles filhos crescem e casam, e os pais já aposentados começam a rir das histórias que viveram no trabalho, e os filhos estão hoje no mercado de trabalho construindo uma família e se conheceram pequenos, né? Isso teve existia isso, sumiu, né? Mas eu tenho esperança que isso está voltando. Eu acho que sim, pela geração dos filhos de vocês, o que é uma grande esperança. Por isso o Charles Peguy dizia, é a menininha. É a menininha que aparece do nada, né? Enquanto a fé é a esposa e a mãe é a caridade, com as mãos calejadas, porque realmente não é ser simplesmente altruísta, mas ser caridoso requer esforço, e esforço significa que amar é sofrer. Nossa, a esperança é sempre a capacidade de amanhã eu me reinventar, ressignificar e vencer as frustrações, né? As pessoas frustradas são ágrias, são nocivas pelo fato de nunca conseguirem ver um futuro mais leve. Mas você acha que, você comentou nisso do podcast sobre expectativa e esperança, você acha que essas pessoas estão muito mais na expectativa e estão zero na esperança? Porque eu acho que expectativa é em relação à carne. Eu vi hoje uma pregação até do Frei Gilson que fala sobre isso. Ele escuta pessoas mais elevadas. Eu sou muito pecador. Ele fala sobre isso, para você não buscar ser Adão, buscar ser Jesus. Mas ainda bem que Jesus Cristo assumiu a nossa humanidade em tudo menos no pecado, né? Que você não ir para a carne e para o espírito. Será que expectativa e esperança é a diferença entre carne e espírito? Não. Não? Eu acho que a expectativa é o reflexo do que eu quero. E a esperança é o reflexo daquilo que Deus me ajudará e que Deus tem preparado e que será adornado e emoldurado pela fé, porque fé para mim vai além do que nós já sabemos, que é acreditar naquilo que não vejo. Fé para mim significa não perder a esperança no tempo de Deus. Uhum. É mais uma entrega? Sim, a esperança também. Seria entrega, a expectativa é no que você faz. Eu acho que sim. É uma recompensa pelo que você faz. É o reflexo daquilo que você quer. A expectativa é carnal. Esperança espiritual. Acho mas é isso. Entendeu? Onde eu quero. É o que eu gosto de fazer umas assim para encaixar. Pode, quem sou eu para dizer. Quem sou eu para negar? Porque a expectativa né? que o homem quer para ele. Então é um pouco mais. Egoísta, é né? material hoje. Mas esperança também é válido que seja o que o homem quer para si. Mas a partir do prisma divino. Uhum. Ah, sim, entendi. Aí tem então, se eu tiro o que eu quero materialmente da esperança em Deus, eu canso. Quantas pessoas, e também isso atendo, quantas pessoas muito bem-sucedidas, posicionadas na sociedade, possuem lacunas e vazios gigantescos. Não estão depressivas, hein? Uhum. Não ainda entraram no rol de enfermidades mentais. Mas elas possuem um gap interior, uma falta de vibração, né? Uhum. A chama de vida parece que se esvai. Uhum. E elas chegam diante do confessionário, diante do sacerdote e diz: Padre Marcos, tenho tudo. Tenho uma família linda, tenho os cifrões que eu quiser, tenho uma empresa que rende milhões, mas eu não sou feliz. Ela não diz não estou, ela diz não sou feliz. Mas ela está ali se confessando para um padre, então ela está cuidando do espírito. Ou pedindo ajuda, não, porque muitas das vezes não vai se confessar, porque não sabe nem o que significa confissão. Imagina, às vezes chega com o pensamento de que, vamos confessar com um padre que é pecador como eu. Até digo, é verdade, é mais pecador do que a própria pessoa, né? Sou muito mais pecador do que todos que se confessam comigo. Mas no exato momento que a porta do confessionário se fecha, ali é Jesus Cristo que está diante.
E essas mãos absolvem, porque são, naquele momento, as mãos de Cristo e as palavras de Cristo, não do Padre Marcos. Mas o que ainda falta, sabe dizer? Por que ainda falta? Se a pessoa está ali, tem tudo, tá tentando cuidar do espírito, né? Pelo menos está. Não, tá às vezes o sacerdote é a última opção, acredita? E é mais barata. Porque não é cobrado, desculpa a minha franqueza, ou às vezes é o beliscão da esposa. Vai procurar um padre, porque entendi. O psicólogo não deu, o psiquiatra não deu, assim, vê se pelo menos um padre, né? Ou então vai na mãe de santo, no monge budista, mas vai em alguém, porque você deve estar com encosto, né? Muitas das vezes a pessoa chega à minha frente e diz, olha, eu não sou feliz, eu tenho tudo, e o senhor é minha última opção. O Padre Marcos, você acredita que tem coisas que não é nesse plano que a gente vai resolver enquanto a gente não resolver o nosso espírito? Eu acredito que muitos dos nossos problemas, as suas raízes são espirituais. Aí, Marcos, cuidado para não ficar muito longe. Estão vinculadas à alma e o problema realmente é de um homem ter uma visão tão deturpada e um espectro tão estreito que faz com que ele não cuide daquilo que podemos dizer holístico, né? De dentro para fora, na totalidade do que é o próprio homem, né? Isso é um dos problemas sérios da sociedade contemporânea, né? Isso é um dos problemas sérios das pessoas, por exemplo, que são irascíveis, né? Às vezes chega uma pessoa do mercado de trabalho que diz assim, padre, olha, eu não quero me confessar. Muito bem, né? Então, depois até penso, poxa, podia convidar para tomar um cafezinho, né? Mas, vamos, pois não, sente aí. Né? Eu quero conversar, porque eu não tenho pecado. Uhum. Eu falo, que maravilha, né? Puxa, né? Sempre me sinto o pior dos pecadores nessa hora. Mas qual é a sua noção de pecado? Né? Evidentemente, nós sabemos que a aversão a Deus, né? O dar as costas a Deus, é a grande ruptura da caridade, da fé, né? A cooperação com o mal, né? Mas evidentemente você não vai dizer para uma pessoa que está tão inflexível e adornada de si mesma e diz que não peca, que ela está cooperando com o mal. Uhum. Então você chega para uma pessoa do mercado de trabalho e diz assim, bom, você não tem nenhum momento de irritação com a sua secretária? Talvez aquela pessoa que você deixou esperando mais de 30 minutos e não foi capaz de se desculpar. Não, isso já aconteceu muitas vezes. Opa, então temos pecados. Porque o que me faz ter aversão a Deus me leva muitas vezes a ser contrário ao próximo. E quando entramos na irritabilidade do mercado de trabalho, pelo qual todos nós passamos, porque somos humanos, eu digo, pondera se a sua irritabilidade ela não é proporcionalmente inversa à sua racionalidade. E a pessoa diz, mas isso é pecado? Sim, sim. Então começa do espírito, começa de sua alma. Uhum. E aí as pessoas vão descobrir que o motivo da irritabilidade, da falta de pedir perdão ou desculpas a quem ficou esperando 40 minutos, ou nada mais nada menos, está num problema que começou na família. E que eu saio descontando em todos, como você diz, o time ou todos os meus colaboradores. Não. Se da mesma forma que eu não devo levar os problemas da empresa para casa, eu também não posso descontar e fazer dos meus colaboradores uma válvula de escape para as minhas situações pessimamente resolvidas, né? Aí está o problema do utilitarismo, né? Os meus colaboradores não são peças utilizáveis. Isso é muito importante, né? Na verdade, os meus colaboradores, eles são seres humanos fundamentais para se alcançar um propósito, como você dizia. O propósito, a meta, talvez o enredo daquela empresa. A pessoa não é dona da empresa. Estão nas mesmas batalhas que... Passando pelas mesmas batalhas que você. Você que não conhece. Claro, isso me faz homenagear o Antônio Hermílio de Moraes, que em paz descanse, gozo da eternidade de Deus. Um grande homem que tinha um coração muito caridoso, muito generoso e muito, muito cristão. Não era católico. Ele
se não cumprimentasse os serventes da limpeza e todos os motoristas que estavam à disposição naquele dia do hall do elenco de diretores de sua empresa, ele não subia até o seu gabinete. E certa vez perguntaram a ele por que ele fazia isso. E ele deixou muito claro, porque o êxito de todas as minhas empresas necessita de um chão bem limpo, da condução muito bem executada de um motorista, e eles estão na trincheira dos meus negócios, não sou eu. Então, isso é um valor ao ser humano. Essa foi boa. Sem dúvida. Sim. Que isso é, Eu gostei do Trincheiras, é verdade. Sabe, como eu não vou pensar que o Antônio Hermílio de Moraes não está diante de Deus? Cara, eu não o conheci pessoalmente, ninguém deve emitir um juízo do pós-morte, como será o encontro, só Deus na sua misericórdia, face a face com cada pessoa, mas, nossa, isso para mim é muito forte. Eu me pergunto como padre, como eu trato cada fiel, que não pode ser uma peça em que eu vou me utilizar para pregar o cristianismo, para ofertar a doutrina católica e a verdade revelada de Cristo. Não. São almas que devem ser salvas, são famílias que estão ali por detrás e que devem ser acolhidas independentemente de seus desafios. São pessoas que devem ter o brilho no olhar, porque Cristo e Deus adentrou aquela vida. Então, não são simplesmente 800 pessoas que estão numa missa me assistindo como se estivesse num espetáculo. Isso não pode, né? Eu penso que numa empresa é o mesmo. Não sei, eu já falei demais, Rafael. Não, eu gostei. Eu tenho, é bom te ouvir, Padre Marcos. Voltando aí 5 minutinhos ou 10 do nosso episódio, você falou que não se leva o problema do trabalho para casa, da casa para o trabalho. E eu concordo plenamente, mas eu ainda acho que, ainda assim, aquela questão de recarregar a bateria, a família bem estruturada consegue absorver muito bem o problema do trabalho. Ah, sem dúvida. Que às vezes é o ombro amigo que você precisa. Sim. Eu acho que o trabalho não absorve da casa. Então por isso que eu parto do princípio que primeiro a casa. Se a casa não tiver ordenada, eu sempre chego para a empresa tem um tamanho, né? Obviamente, não do senhor Antônio Hermílio de Moraes, mas assim, ela já tem um tamanho de pessoas que tem... Eu tenho líderes que lideram pessoas. E às vezes esse líder vem questionar. Fala, você sabe como é que tá a vida dessa pessoa? Você já perguntou para ela o que tá acontecendo? Porque às vezes aquela pessoa tá só botando para fora uma casa desarrumada, né? Por N motivos, às vezes no casamento, na questão do filho, às vezes uma doença e tal. E a nossa capacidade de fornecer uma ferramenta ou um recurso para resolver aquela dor é tão alta comparado à capacidade dela resolver sozinha, que não tem por que você não resolver. Mas para você resolver, você tem que escutar. O problema é que a maioria hoje não escuta. Se a pessoa vem e ataca ou reclama de alguma coisa, a natureza humana, ainda mais nos dias de hoje, faz retrucar. Eu sempre oriento os líderes a ouvir. Porque às vezes a pessoa só não está... Tu tá com algum problema ali por causa de um remédio para dor que custa R$10. E aí você vai e resolve aquele problema. Sabe, Rafa, ali, né? Sempre que vou atender, meninas, alguém deste ramo, que todos os 3 estão, eu pergunto sobre a especificidade do trabalho. E descubro as pelejas daquela alma na maneira com a qual a pessoa me fala. Por exemplo, estou aqui diante de advogadas e diz, olha, sou advogada constitucionalista ou de direito internacional e tal, e começa, ok. Eu descubro a sabedoria daquela alma ou as dores daquela alma quando a pessoa começa a falar disso, do que ela faz, já esquecendo o pragmatismo da academia. Os sábios são aqueles que falam quem são em uníssono com o que fazem, quando já não precisam recorrer ao que memorizaram em sala de aula. E aí eu descubro o que há de luta naquela advogada, o cansaço de um médico, que muitas das vezes é colocado em questões de consciência gravíssima.
ao mesmo tempo, nas próprias... nos argumentos contrários à questão da incompatibilidade da fé e da razão, por exemplo, quando nós tratamos dos médicos e vamos ajudando a perceber que são duas asas que podem se unir perfeitamente e levar uma pessoa a dar um alto voo, né? E quando a pessoa se desarma, ou seja, um economista, um empresário, nossa, é impressionante, né? Ela começa a mostrar o seu dote de sabedoria já tendo deixado a sala de aula. Ou os manuais que um dia levou a todos nós, na nossa profissão, no sacerdócio não é uma profissão, falo como cientista político e quem um dia foi diplomata, mas os três aqui vivem até hoje uma profissão. E ao viver uma profissão, eles ainda têm as ferramentas que um dia receberam em sala de aula, óbvio. Caso contrário, não precisaríamos da universidade como grande detentora de conhecimento. Existe em Oxford um pensamento que muito me ajuda. Aqui se entra para crescer em humanidade e daqui sai para servir a humanidade. Se em toda empresa nós tivéssemos isso escrito num pórtico, seja na entrada, seja na saída, olha, eu penso que o empresariado, o mundo profissional, o mercado de trabalho seria outro, sabe? Mais humano, né? Penso que é isso. Essa frase é boa. Não é minha. Por isso é boa. Ela tá anotando tudo aqui, ó. Conheço ele. Essa frase Gostei boa. disso, gostei disso. Não, depois eu ouço. Todo podcast eu ouço depois. Eu sei os trechos que impactaram. Realmente, amor. Você tá quietinha? Tá só absorvendo? Tô só absorvendo, sem dúvida. Só absorvendo. Eu também. Né? Não, porque na verdade, quando a gente... O que você comentou agora, essa questão... Como é que é a frase de novo? Tu que entra... Aqui entra para crescer em humanidade e sai para servir a humanidade. Eu tava ouvindo um corte do Geraldo Rufino, que é um cara que eu super admiro, um empresário e tal, que ele fala assim, eu fui a Harvard fazer um curso e aprendi muito, claro, é Harvard, mas eu achei que não é nada demais. E simples... Aí o pessoal, pô, como assim não, né? Harvard e tal. Eu ouvia muito falar, eu fui, paguei caro para estar lá, mas o que eu aprendi lá foi que é o seguinte, que lá não ensina tão coisas... Eu sei que não tem tanto a ver com o assunto, mas tem a ver com o que a frase você falou. Lá não ensina tão mais que as outras faculdades. É simplesmente quando você adentra aquele local, você se sente tão importante de estar ali, não importante como carne, mas assim, privilegiado de estar ali, que você vai querer absorver cada segundo do que estão te passando ali. Você sabe que não é qualquer um que pode estar ali. Então você sai dali querendo entregar o que você aprendeu ali. Fantástico, né? E aí, esse que é o grande diferencial. E às vezes você pega universidades, mas no Brasil tem acontecido, né? Um pouco mais sucateadas, o ambiente, como você falou do Hermínio aí de Moraes, que o sucesso da minha empresa está na limpeza do ambiente e nas pessoas que levam os executivos, que às vezes um local que não tem talvez essa frase, ou que está sucateado. Ou até mesmo urbanidade, né? Porque a beleza salvará o mundo, né? Já dizia o Dostoiévski, né? Então, assim, quando você vai a uma empresa e que as coisas estão ordenadas, limpas, belas, né? Não necessariamente luxuosas, porque às vezes o luxo é cafona, né? O mau gosto de quando as pessoas não sabem ser luxuosas é péssimo, né? Que nos escutem os arquitetos e designers podem falar disso melhor do que eu, né? Mas quando as coisas são belas, elas começam porque elas estão bem ordenadas, bem organizadas, né? E você percebe o bom gosto de um ambiente, evidentemente que ali tiveram arquitetos, engenheiros por trás, mas um projeto foi aprovado. Então, os pequenos detalhes numa empresa, que seja de uma planta, né? Às vezes, eu vou até colocar um detalhe prosaico. Às vezes, aquela violeta em cima da mesa da secretária. Quiçá que não seja de plástico, porque é um pouco cafona. Mas a violeta, natural, né? Não é uma rosa, né? Se for colombiana, mais bela ainda, né? Não é um lírio que exala um odor delicioso, né? Mas é uma violeta, cujas folhas perenes ali é discreta. Dá um toque. E pode
mudar o humor de uma pessoa que olhou uma violeta, florida ou não. Então são situações muito pequenas. O ser humano é dotado de filigranas. Por isso, é um emaranhado de neurônios, de tecidos e de fibras, e o maquinário é complexo. Então nós não podemos querer ter sempre uma visão macro da figura do ser humano. Isso é pouco inteligente, né? Totalmente. É mais de uma mulher. As mulheres são... eu vou fazer uma brincadeira com você. Sabe que no início do casamento, antes do casamento, você amava todas. No casamento, você começa a amar uma. E depois dos 25 anos de casamento, você ama todas menos uma. Então, cuidado para não chegar nos 25 anos de casamento dessa forma, tá certo? Fique amando somente uma, né? Exatamente. Todas já foram. Foi lá antes do casamento. Mas isso é um recado também para os empreendedores, que muitas das vezes acham que o mercado de trabalho ele é motivo de infidelidade, de vida extraconjugal. Desculpa, a vida extraconjugal ela é uma ignorância, né? Atroz, porque eu penso que quando nós assumimos a responsabilidade do amor para com uma pessoa, assumimos porque nós queremos, né? Ninguém nos obriga a estar ao lado de ninguém, né? Ninguém me obriga a ser padre. Sou porque quero. E o melhor de ser padre porque quero é porque me sinto livre sendo padre. Nós estamos ao lado de uma pessoa porque ela nos torna livres ao estar do lado dela. E muitas das vezes o meio do trabalho, do corporativismo, pode levar o homem ou a mulher a um deslumbre e também certos encantamentos de sedução. Mas olha, desculpe, né? Além da falta de honestidade e lealdade para quem se ama, né? Também tem a famosa história. Olha, acho que eu estou me dando um atestado de burro, né? Desculpe a franqueza aqui nesse podcast, né? Porque, poxa, quem quis ser livre ao lado dessa pessoa sou eu, né? Então, já que estamos falando de família, né? Sim. Um dos grandes embates que muitas das vezes acolho, né? Num desabafo, numa confissão. E, poxa, não estou sabendo lidar com isso, né? Eu talvez... do coração do homem é uma terra que ninguém manda, né? Só Deus. Mas eu sempre converso com a Carol sobre isso. Todo desastre começa numa fissura, sabe? Tipo, um prédio cai e começa por uma fissura. Às vezes uma hidrelétrica ali, um muro de contenção, ele abre numa fissura. Sim. Você tem que evitar as fissuras. Tipo, Pois é. A Que fissura... fazem parte. Isso, Teve uma frase que o senhor falou há uns minutos atrás sobre amar é sofrer. E eu acho que hoje isso se perdeu completamente. As pessoas acham que para amar, você tem que ser feliz o tempo inteiro. E num casamento, eu sou feliz no meu casamento, mas eu tenho dias ruins, tenho dias difíceis. No meu sacerdócio também? Uma Só pessoa que solteira também, isso né? se perdeu, né? Eu vejo isso muito, não sei se isso sempre existiu, mas eu vejo isso muito. É uma visão um pouco estoica do amor, né? Exato, que você precisa ser uma felicidade constante e eterna. Ou um amor de Instagram, né? O importante é ser feliz. Isso que eu ia falar, isso que muito se vende hoje em dia na internet, É o que né? se vende hoje em dia. Então, para quem não tem o amor de verdade, ele não sabe que amor de fato é sacrifício. Você tem que se sacrificar mesmo, abrir mão, ceder. E é isso, é o dia a dia do amor, sabe? Um dia... Geralmente é sofrendo mesmo. A gente demonstra o nosso amor dessa forma, ainda com um filho. Acordando de madrugada. Eu acho que hoje em dia falta muito as pessoas abrirem mão. Elas, na verdade, são muito egoístas, né? Ainda mais com a questão da internet também, isso de, eu preciso ser feliz. E aí são egoístas a ponto de sempre estar buscando a própria felicidade e não abrem mão de tudo estar bem e perfeito para si, buscando nisso, né? Egoísta nesse ponto. E não abre mão disso, tipo, de abrir mão até... Hoje em dia muita gente não quer ter filho, né? Eu acho, desculpa, mas eu acho o maior egoísmo que tem. Você tem que abrir mão, sim, de muitas coisas, para ser mãe, para ser pai, mas é a coisa mais gratificante e recompensadora do mundo. Mas você só vai saber tentando, sendo, né? Mas hoje em dia o egoísmo está vencendo tudo isso. Então...
Tomara que mude, né? A fissura que se abre é egoísmo. É o que eu falo. Às vezes, se você acha que uma fissura pode abrir na sua vida, se você não tem controle se for a um bar, tomar mais de 3 chopps, porque você pode olhar para uma mulher ao seu lado, não vá ao bar. Só que a pessoa é egoísta ao ponto, não, eu preciso ir, eu tenho que ir. Ou eduque o olhar para tomar 3 chopps e não olhar para a moça bonita. Bom, olhar não é o problema. Olhar as coisas feias é mau gosto, né? Sim, com todo respeito, né? Mas cobiçar, no caso, né? Ou seja, apreciar como se aprecia uma obra de arte, né? Ou seja, por exemplo, aqui temos à mesa 2 senhoras belas, correto? Uma ao lado do seu respectivo esposo e outro com o seu filho no ventre e tal. E evidentemente nós apreciamos 2 senhoras belas, louvamos e bendizemos a Deus que estejam casadas, muito bem casadas, com suas famílias e vivendo sua vocação. Ponto. E não é por causa disso que precisa chegar ao desejo. Né? Então, todas as vezes nós homens não somos educados dessa forma. Mas isso é muita educação. A educação dos afetos do homem é muito Eu não fui educado. Não, mas quem foi? Assim, desculpe, não somos. Nós somos educados a cobiçar, porque a virilidade do homem é quanto mais ele cobiça. Né? E hoje, num botão aí do telefone, tá o adolescente ou o rapaz de 8 anos, ele já tem o que ele quer na mão. Ou seja, não, mas o meu filho, que é homem, qual a sua noção de hombridade? Então, mas ao mesmo tempo que você tem uma mulher na mão no telefone, uma pizza na mão no telefone, há também nessa pegada do empreendedorismo, eu vejo muito com a turma mais nova, que acha que num clique, né? Clique é só uma metáfora. Não, sim. As coisas vão se resolver, vai ter uma promoção. Se ele trabalhou um mês sem chegar atrasado, ele tem que ser o CEO no mês seguinte, sabe? Tipo, sim, perfeitamente. Esse imediatismo. Esse para mim é o mal. Eu acho que a educação melhorou no sentido de parceria, de você respeitar o próximo. Acho que o mundo está um pouco melhor. Pelo menos eu tento enxergar assim. Ou, quem sabe, é a minha menininha correndo ali, né? A esperança. É na esperança. Eu acho que sim. É isso mesmo. Que me faz acordar. Mas eu acho que a menininha correndo, mas se tem um leão correndo próximo da menininha, para mim é o imediatismo. Eu acho que um recado que a gente pode deixar aqui para quem está ouvindo é que... Sobretudo jovens, né? Que empreendedorismo não é imediatismo. Uma empresa não dá certo rápido. O casamento não é imediatismo. Ele não dá certo rápido. Os amigos não é imediatismo. Os amigos, se você não pode dizer que essa pessoa é leal e ela quer o seu bem, se ela não lhe corrigiu, se ela não vibrou com a sua vitória, se ela não tenta fazer com que você veja a vida desde um outro ponto de vista, dizendo, olha, sobe o monte, vê desde cima, porque o seu panorama será diferente. Saia desse equívoco. Assim, hoje nós vivemos não somente uma sociedade plástica, imediatista, mas nós vivemos uma sociedade da imagem. Pondé fala isso. Né? O século XXI vai ser marcado pelo marketing de como se vender uma vida feliz sem o mesmo estar feliz. Aí né? a pergunta é justamente isso, né? Ou seja, hoje nós estamos construindo seres humanos à base de perfis ou à base de identidade? Porque, olha, não me importa um pepino, com toda, desculpa a vulgaridade, dos perfis de sacerdotes. Então não tem que ter a identidade de sacerdote, ser outro Cristo, ponto. Tá aí um negócio que eu gostei também. Michel tá me zoando que eu volto aí a nota. Esse negócio de perfis é interessante. Mas aí, qual é o perfil do empresário ou qual é a identidade do empresário? Qual é o perfil da advogada, do médico? Bom, mas peraí, isso parte do pressuposto de um juramento que nós fizemos? Hoje a gente não pergunta mais, tô te indicando um advogado. Qual é o perfil dela no Instagram? Não se pergunta mais sobre a pessoa, né? Não se pergunta. Né? A gente estava falando isso outro dia, sobre não ver nenhum diploma. A gente estava falando isso, nós mulheres. Uhum. Você sabe onde ela se formou? Porque antigamente isso era importante. Você chegava no consultório e tinha lá, me formei no FRJ. Hoje em dia, deixa eu ver o Instagram para ver como é. Olha, a gente tá... Você analisa pelo Instagram. A gente não está analisando mais a profundidade do material, tá usando o superficial, né? Porque na tampa todo mundo pode ser bonito, né? O que tá dentro. Isso me faz recordar... ninguém posta nada feio, né? Ah, não. Geralmente é bonito. Tem que ser, né? Você não vende, né?
ou não engana, né? Isso me faz recordar um bispo não brasileiro, que muito dotado de grandes diplomas, homem muito sábio também. E nós temos algumas particularidades muito próprio do homem, de ostentar seus títulos e emoldurar seus diplomas, né? Se depois não levaremos nada disso no caixão, né? Mas tudo bem. E um dia esse bispo recebeu um grupo de jornalistas no seu gabinete e ele tinha um pequeno quadro. E esse quadro era a sua certidão de batismo. E os jornalistas perguntaram: Excelência, por que todos os seus pós-doutorados, seus doutorados e seus mestrados não estão elencados aqui na parede? Porque somente esse título vai me garantir que eu esteja diante da face de Deus quando me chamar à eternidade. De qual forma eu vivi meu batismo? Deixo isso como uma reflexão, independentemente da sua, encerrar o episódio, independentemente da sua religião, ok? Né? Qual é a minha identidade como ser humano? Antes de ser o CEO, o proprietário ou o grande empreendedor, né? Então, sou aquele cujo exemplo de vida é identidade para a felicidade de muitos? Ou sou simplesmente um perfil que medianamente convence, mas não vence? Hoje nós vivemos uma sociedade viciada no convencimento, mas de homens derrotados. Pois deixo essa pergunta como término da minha participação. Rafael, muitíssimo obrigado. Muito Carol, bom. Michele, voou o tempo. Voou. Caramba, isso é verdade. A gente tem um ritual de encerramento, né? Uma pergunta final que a Carol tem aí. Você quer fazer? Que é bem interessante. Não, faz você. Se é o time de futebol, sou flamenguista. Mas uma coisa que eu vou fazer um parênteses que não estava até nem na minha cabeça. Não é possível. Você sabe que no encontro que a gente fez eu falei pra Carol isso no dia que eu cheguei em casa. Ou talvez no dia seguinte, quando eu cheguei, ela estava dormindo. No encontro que a gente foi do encontro da fé, né? Que chama lá. O Diálogo de Fé. Isso. Que ali, empresários, médicos e tal, né? Que é o público ali. E a gente se uniu. Eu falei assim: Carol, eu tô indo lá no encontro lá do Padre Marcos, vou ter alguns empresários e tal. Foi o primeiro encontro onde tinha empresários que ninguém perguntou o que eu fazia. Pois é. E eu fiquei assim, porque todo lugar que eu vou, pouco querem saber do meu nome, o nome do meu pai, da minha mãe, onde eu nasci e tal. O que você faz? Tipo assim, sou empresário, é o currículo. São os títulos na parede, né? Exato. Então isso eu sempre gosto de me movimentar, né? De conhecer pessoas novas, locais novos, que eu vou tentando pegar insights. Eu tento avaliar o detalhe. Como você falou, a riqueza está no detalhe. De tudo que a gente conversou ali, que foi muito proveitoso, mas esse detalhe mudou a forma. Então, assim, hoje quando eu recebo pessoas na minha casa ou em alguma coisa, eu vou perguntar o que ela faz, porque às vezes eu estou fazendo negócio. Mas vai ser a terceira ou a quarta coisa que eu vou perguntar. Que bom. Porque eu acho que isso conecta muito mais. Porque o que você faz de primeira... Peraí, eu tenho uma identidade, eu não tenho um perfil. Gostei dessa, vou pegar essa pra mim. Mais uma aí. Carol, faz a pergunta final pra gente encerrar. Eu não lembro qual que você tinha. Da dica dos empreendedores aí, ó. Tem várias perguntas que a gente montou. Acho que a que a gente mais justa foi essa, né? Se o senhor pudesse dar um conselho a uma pessoa que está começando nessa jornada profissional de empreendedorismo, mas que busca deixar um impacto positivo no mundo. Em primeiro lugar, ter bom humor, né? As pessoas amargas, azedas e infelizes, elas não prosperam, né? A infelicidade é a maior decadência de uma pessoa, né? E eu acho que é um atestado de derrota, como dizia previamente, né? Então, meu primeiro pedido, né? Tenha bom humor, né? Existe um decálogo do bom humor de São Thomas More, que dê um Google aí e pegue, que vale muitíssimo a pena, né? Depois do bom humor, eu penso que está extremamente vinculado, tenha paciência. A paciência, ela é irmã gêmea da paz interior.
Então, se eu lhe digo, tenha paciência, não é somente para com os demais, é para consigo. E ter paciência para consigo mesmo é ter paz consigo. Com paz interior, nós podemos comer o mundo com garfo e faca. Mas sem paz, ninguém consegue sair da cama. E quando sai arrastado, né? Acho que somos seres humanos eretos. Sai para sobreviver, não para viver. Né? Pois é. Então, a paz interior é fundamental, né? Além do bom humor. E o terceiro e último pedido é descomplicar-se. Nós temos uma facilidade de complicarmos-nos muito grande. São homens e mulheres que muitas das vezes se vitimizam excessivamente. E se no fundo está tudo bem? E se não está, é porque não chegou a hora de estar. Deus não dorme, e eu gostaria de lhe dizer, como sacerdote católico, Deus não chega atrasado na vida de ninguém. Então não complique. Sabe, quem tem fé, e por isso a necessidade da espiritualidade, independentemente da que for, percebe o seguinte, que toda fé, em primeiro lugar, te implica. Depois, com tantos questionamentos, complica. Mas, por fim, simplifica. Porque optamos pelo essencial. Veja como fomos do bom humor, subimos à paz, e da paz chegamos ao essencial de homens e mulheres livres, porque são descomplicados. Boa noite, um abraço a todos e aos que são dotados de fé, Deus os abençoe. Muito obrigado, Padre Marcos. Vamos encerrar nosso episódio 49, muito especial. Quero deixar aqui as redes sociais, papo.decompadre, segue a gente lá. Um episódio com o padre, muito importante, né? Um papo de compadres com padre. Talvez possa ser o nome do episódio, né? Instagram, Você não acha que eu vou lá de Roma eu vou criar um papo com padre? Aí, papo com padre. Deveria. Vamos fazer. Podíamos fazer isso, né? Pelo menos uma vez por mês. Isso. Não, E aí ele faz com S entre parênteses, não é verdade, eu né? achei ótima Vamos fazer ideia. um papo com Mas padre. com você. Sim. Perfeito. Maior prazer. Poxa, sentar para conversar com o senhor vai ser um prazer. Mas por enquanto que ainda não tem um papo com padre, sem o S, segue lá o papo.decompadres, o Rafael S. Baptista, todos os nossos patrocinadores aqui, Neutec, Epta, Gecel, segue a gente lá também, conhecer o nosso trabalho. Você que não se inscreveu no canal do YouTube, inscreva-se lá, muito importante, a gente está crescendo bastante seguidores, é importante para a gente poder chegar a esse conteúdo a mais gente, para que todo mundo possa ouvir, que foi um papo de compadres de empreendedorismo, mas um empreendedorismo falando de coisas essenciais, que é família e espiritualidade, que eu acho que sem essas duas bases aí, nenhum empreendedor chega ao sucesso, né? Por mais que o sucesso seja relativo, né? O sucesso interior seu. Espero que esse episódio tenha ajudado você a chegar no seu sucesso interior, acompanhado da minha esposa e da minha amiga belíssimas, que abrilhantaram, do Rafinha, que daqui a pouco tá aí com a gente. Deixo um beijo para todos vocês e vocês se despeçam. Vamos se despedir com as meninas, né? Para ficar mais bonito o episódio. Melhor, a beleza salvará o mundo, né? Deem tchau para as câmeras e a gente se despede. Obrigada, pessoal, por estar aqui com vocês, assistirem aí mais um episódio. Foi maravilhoso, assim, ouvi muito para poder aprender mesmo e absorver, que foi uma aula, como sempre, Padre Marcos. E até o próximo. Dou a palavra para Esse episódio fomos nós três assim, ó, olhando pro padre. Só vi a gente fazendo assim só na assim cabeça. O microfone. Ouvindo. Com certeza. Ouvindo, né? Absorvendo, aprendendo. O melhor é que agora vamos tomar um cafezinho com torta, entendeu? E eu vou falar. E a Michelle Boa noite. olhando pra câmera. Boa ali, noite, pessoal. Até a próxima. Tchau, galera. Até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau.